Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Amém? Pode ser sentado mesmo. Aleluia. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por esse tempo tão maravilhoso de comunhão. Esse momento tão precioso, Deus. E aqui o Senhor ordena a sua bênção. E aqui, ó Deus, o Senhor determina, Pai, aquilo que já está no Teu coração para nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Conduz, move, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vire para o seu irmão que está ao seu lado, o pastor que está ao seu lado, diga assim para ele assim: você é bênção na minha vida. Amém. Agora vamos dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós fizemos aqui um treinamento que nós anunciamos, né, no grupo da associação e tudo, dia 1º de fevereiro. Passamos uma manhã toda aqui, muitos pastores de outros ministérios estiveram aqui conosco, e nós fizemos um treinamento sobre discipulado. Foi discipulado na veia, né? O tema foi restaurando as bases do discipulado. Fizemos um café da manhã muito gostoso e depois entramos no treinamento, e desse treinamento foi produzido 7 vídeos, com 6 temas diferentes, mais um vídeo de perguntas e respostas. E esses vídeos eles já estão disponíveis, né, no canal do YouTube, que é SEC Manaus. Depois você pode dar uma olhada lá e você tem condições de ver, né, tudo que foi feito aqui no treinamento, tudo que foi falado. Aí no domingo, aqui na igreja, eu ministrei uma palavra que, de certa forma, daria um complemento a esse treinamento que nós fizemos. E aí, hoje nós entendemos que seria interessante repetir essa mensagem aqui, porque no domingo o público é um público interno, né? E aqui a gente tem a oportunidade de trazer essa mensagem que complementa o treinamento também para outros ministérios. E o tema dessa mensagem é resgatando a alegria do discipulado. Resgatando a alegria do discipulado. O que é isso, irmãos? Qual a necessidade disso? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o discipulado, ele foi criado por Deus, e por Deus foi dado uma ordem, né, para que se praticasse o discipulado, mas no coração de Deus não estava que o discipulado seria uma coisa pesada, que seria um fardo, né, tanto para discipulador como para os discípulos. O discipulado é para ser uma bênção, é para ser algo gostoso, prazeroso, e que no final traz um benefício muito grande para a igreja. Porém, irmãos, devido a algumas deturpações ao longo do tempo e entendimento errado sobre o discipulado ultimamente vem se tornando um fardo, tanto para os discípulos como para os discipuladores. Por quê? Porque criou-se uma cultura de que o discipulado é para tratar problemas. Que discipulado ele tem como principal objetivo tratamento,
confronto. Tem gente que fala assim até com orgulho. Não, rapaz, eu confrontei meu discípulo. No discipulado eu coloquei ele na parede mesmo. Tem gente que fala isso até com orgulho. Não, rapaz, o meu discipulado é o seguinte, meu irmão. Ou o discípulo ele fala, ou ele abre, entendeu? Ou ele vai passar uma perreia ali comigo. Então, criou-se essa cultura, isso aí, irmão, é uma deturpação. Porque o discipulado, ele tem que ser principalmente preventivo. O discipulado é para ser uma vacina. Tratamento é para ser uma exceção no discipulado. O discipulado tem que ser preventivo, como Jesus fazia. Jesus, ele se antecipava. Ele dizia, olha, cautelai-vos. Virão muitos assim no meu nome, muitos virão assim, vai acontecer isso, olha, cuidado com isso, vai acontecer assim, vai ser assado. Você lembra de Pedro, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro, quê? Vai, Pedro. Não, nem que a vaca tussa, faltou dizer isso. Mas o que aconteceu? Aconteceu exatamente como Jesus havia previsto. Porém, quando aconteceu, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Se lembrou da vacina, aí entra o antídoto, entra lá os anticorpos, na hora que ele lembrou. Aí a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, é o choro de arrependimento. Mas se Jesus não tivesse vacinado Pedro antes, o Pedro ia negar 3, 4, 5, 10, 20 vezes, ia continuar, talvez até hoje negando, no inferno lá, negando Jesus. Mas não, a vacina fez um efeito, Pedrão foi usado, até a sombra do camarada curava, Então, o discipulado é para ser assim, irmão. Mas infelizmente não tem sido assim. O discipulado hoje tem sido, o discípulo vai como se ele tivesse indo para junto de um delegado. Aí o delegado vai, aquelas perguntas lá, sim, mas isso aqui, não, mas você... Eu não estou dizendo que no discipulado não vá se tratar é claro que tem que tratar. Mas não é esse o objetivo. Você já viu aquela história? Acho que todo mundo já ouviu isso. E aí, fulano, poxa, você não veio no discipulado ontem? Não, sabe o que é? Está tudo bem com a gente, por isso que nós não fomos. Pô, mas se está tudo bem, continua vindo para que a gente trabalhe para que mantenha isso, Para fazer que nem o Temer, tem que manter isso, Ou seja, manter esse benefício, essa situação de estar bem. Não é esperar a coisa ficar ruim para depois ir no discipulado. Aí, irmão, o discipulado vira, a pessoa perde a alegria do discipulado. Me diz uma coisa, quem é que vai para um pronto-socorro alegre? Quem é que vai? Cara, aconteceu algum acidente, alguma situação, meu irmão, todo mundo vai para o pronto-socorro com aquele o coração acelerado, aquela coisa, então, meu Deus e tal, ninguém vai para o pronto-socorro alegre. É diferente quando eu vou para vacinar, às vezes a pessoa vai ter medo de agulha ali e tal, ela fica assim meio apreensiva, tal. Mas eu estou indo para me prevenir, eu não estou indo porque eu estou numa situação de risco, eu estou ali, podendo morrer, podendo perder uma perna, podendo, sei lá, indo em pronto-socorro numa situação já extrema. Eu estou indo para receber uma vacina, que eu posso chegar na hora, e receber tranquilamente aquela vacina e ficar imunizado. Você imagina, que dá uma pensada, se não existisse vacina, como seria o caos? Irmão, o que nós temos hoje de drogaria na cidade é o que nós teríamos de pronto-socorro. Hoje nós temos drogaria,
Tem esquina aqui em Manaus que em cada esquina tem uma drogaria, né? Nas 4 ali, né? Tem drogaria. É assim que está em Manaus. Mas, se não tivesse vacina, em vez dessas drogarias, seriam pronto-socorros, que o negócio ia ser um caos. Então, o discipulado é exatamente para evitar que se chegue a situações extremas. Por isso, o discipulado tem que ser um motivo de alegria. Nós entendemos que o discipulado ele é principalmente preventivo. Isso aqui, querido, nós falamos, isso que eu estou falando para você, nós falamos um pouco no treinamento, tratamos no treinamento muito da questão técnica do discipulado. Mas eu quero, nesse tema agora, resgatando a alegria do discipulado, falar um pouco da essência, da parte espiritual do discipulado. Então, o discipulado, ele acontece quando há a transferência de valores, transferência de atitude, transferência de habilidade, transferência de vida, através de relacionamentos. O discipulado acontece quando há essa transferência de valores, transferência de vida, através de relacionamentos, irmão. Às vezes a pessoa esquece dessa última palavra. O que é discipulado? Discipulado é transferência de vida. Bom, mas como que eu vou transferir isso? Do púlpito? Lá do púlpito eu vou falar, eu vou dizer, olha, vocês precisam ser assim, olha a palavra. Meu irmão, isso não discipula ninguém. É através do relacionamento que ocorre essa transferência. Nós podemos ver, por exemplo, nesse caso que nós citamos agora de Pedro. A terceira vez que Pedro foi confrontado, que ele mentiu a terceira vez, naquela terceira vez que ele foi confrontado, disseram assim, não, você é um deles, porque você fala como eles. Ou seja, eles identificaram que havia um jeito de Pedro, um jeito de falar, o que ele falava, parecido com o jeito de Jesus. Por quê? Porque no relacionamento, Jesus transferiu isso para a vida dele. Os discípulos, quando foram chamados pela primeira vez de cristãos, eles foram chamados não porque eles se intitularam cristãos, não, porque pelo relacionamento com Jesus, houve a transferência de vida de Jesus para eles, e eles se pareciam demais com Jesus, né? Mas isso se dá através desse relacionamento. Por isso, irmãos, que o MDA, pelo fato de ele ser um relacionamento 1 a 1, ele se torna mais eficaz nessa transferência, por causa que o relacionamento é o melhor possível, né? Porque, por exemplo, um discipulado de grupos é um relacionamento, mas é um relacionamento mais superficial, mais limitado, né? Mais, vamos dizer assim, pulverizado, dividido, e acaba que ocorre um discipulado, ocorre uma transferência, ocorre, mas não como um relacionamento 1 a 1, né? Por isso que realmente o MDA ele é mais eficaz nessa transferência de vida. Então, nós precisamos entender que para resgatarmos a alegria, o prazer do discipulado, nós precisamos compreender que esse relacionamento necessita ter o mesmo espírito do relacionamento entre pais e filhos biológicos. Para nós resgatarmos a alegria, o prazer do discipulado, nós precisamos entender que esse relacionamento de discipulado precisa ter a mesma essência, o mesmo espírito do relacionamento de pais com filhos, biologicamente falando. Se tiver o mesmo espírito, aí sim, irmãos, nós vamos
ter essa alegria. Você tira o relacionamento de delegado com preso, de juiz com réu, e você bota aquilo que é correto, que é relacionamento de pais com filhos. Entenda que isso quer dizer que o discipulador precisa considerar seu discípulo como um filho espiritual, e o filho precisa ver o seu discipulador como um pai espiritual. É necessário que isso aconteça, irmãos, para que o discipulado realmente tenha o prazer e a alegria que é o que Deus espera, é o que a palavra realmente direciona. Então, é importante que nesse relacionamento tenha essa visão, né? O discipulador vê o seu discípulo como um filho, e o discípulo vê o seu discipulador como um pai, mesmo que isso implique em passar por alguns problemas no relacionamento, como é comum, como ocorre com pais e filhos biológicos. Não é porque é um pai e filho biológico que um relacionamento é perfeito, que não tem problema nenhum. Não, tem, de vez em quando tem aqueles arranhões, tem aquelas situações ali, que infelizmente também no relacionamento de discipulado vai ter. Vai ter. Isso aí a gente entende. Porém, a regra é que os pais vão sempre se alegrar com o sucesso dos filhos. Essa é a regra. Os pais vão sempre se alegrar com o sucesso dos filhos, e os filhos ficarão muito felizes em dar essa alegria aos pais. Essa é a regra. Eu sei que tem casos que são exceções. Eu já vi isso. Eu uma vez elogiei o filho de um determinado pai, e depois esse pai mudou comigo. E depois de muito tempo eu fui conversando com ele e tal, e ele abriu o coração, que ele ficou com uma barreira no coração comigo, porque eu elogiei o filho dele. Ele tinha uma treta lá com o filho dele, uma disputa, não sei. Um era empresário, o pai empresário, e o filho estava começando na vida empresarial e estava arrebentando. Aí eu fui elogiar o filho pensando que o pai até ia ficar alegre, né? Que é o comum, que é a regra, não é essa a regra? Mas não, foi o contrário o negócio. Eu sei que tem essas exceções, essas maluquices aí. Mas eu lembro muito bem, quando em 86 eu fiz o vestibular. Fiz o vestibular aqui em Manaus, fiz a prova e tudo, e fui embora para Santarém. Passar as férias lá, e aí, nesse período que eu estava lá, recebi a notícia que eu tinha sido aprovado no vestibular. Meu pai não estava na cidade, estava na fazenda, 86 quilômetros da cidade, mas eu ouvi a minha mãe falar com uma pessoa, dizendo assim, falando que o meu pai estava fazendo uma comemoração lá na fazenda com algumas pessoas pela minha aprovação no vestibular. Ele não me falou nada, ninguém me falou nada, mas eu vi ela comentando que ele estava fazendo uma comemoração lá por eu ter passado no vestibular. Aquilo me encheu de alegria. Primeiro porque o meu pai estava lá comemorando o sucesso do filho. E eu fiquei muito alegre de estar dando essa alegria para o meu pai. Fiquei muito alegre. Então, irmãos, é esse espírito que tem que estar no discipulado. O discipulador, ele tem que se alegrar com o sucesso do discípulo. Ele está vendo ali, né, aquele sucesso e ele, poxa, né, glória a Deus. E ao mesmo tempo o discípulo fica alegre porque ele está vendo que o seu pai espiritual também está alegre com o sucesso dele. Diferente, né? Apesar de que Davi não era discípulo de Saul, né? Mas era alguém que estava submisso a ele.
Mas Saul, em vez de ficar alegre com Davi, foi chateado e tentou matá-lo, né? Tentou matá-lo. Quando de repente Saul ouve aquela musiquinha, né? Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Acabou com Saul aquilo ali, né? Arrebentou com ele. Que não é o normal, não é essa a regra. A regra não é essa. A regra a regra é o Eliseu falar para o Elias e dizer, olha, o Elias dizer, vai, e aí, o que tu queres? Aí o Eliseu dizer, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias não ficou chateado. Elias só fez dizer para ele, olha, dura coisa tu pediste, hein? Tu queres, tudo bem, vai acontecer, mas tem um preço a ser pago aí, mas amém, glória a Deus, né? Que você está pedindo algo realmente importante, né? Algo bom, você não está pedindo, né, outras coisas fúteis, né? Você está pedindo algo realmente importante para Deus. E o próprio Jesus, quando falou, olha, sinais maiores do que esse, vocês farão, viu? Vocês farão. Jesus não estava preocupado se os discípulos iam fazer coisas melhores do que ele. Jesus não estava preocupado com isso. A mesma coisa o discipulador. O discipulador tem que se alegrar de ver o discípulo arrebentando, de discípulo crescendo, sendo melhor do que ele. Né? Essa é a regra, esse é o que tem que acontecer. A alegria do discipulado tem que estar aí. Olha só, esse texto de Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Olha qual é o espírito do discipulado, que tem que estar no discipulado. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, pois eu vos dou boa doutrina. Não abandoneis o meu ensino. Quando eu era filho, aos pés de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças, nem te desvie das palavras da minha boca. Não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te preservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. É a vida, irmãos, do discípulo. O discípulo precisa entender que a vida espiritual dele, sabe, vai ser muito, mas muito, muito, muito melhor se ele encarar o discipulador dele como um pai, como alguém que quer o melhor para ele, como alguém que está ali, sabe, cuidando da vida dele, dando aquela vacina, dando muitas das vezes aquele não que os nossos pais tantos nos deram, mas que foi para o nosso bem. Hoje em dia, os profissionais, né, dessa área aí de psicologia, psiquiatria e tudo aí, eles acham que o não é prejudicial, né? É prejudicial, não pode dizer não para a criança.
Meu Deus, que loucura, né? Daqui a pouco está aí, as crianças fazendo o que querem, se tornando adultos, que acham que tudo está a serviço deles, que eles podem fazer tudo, porque não receberam não, né? E o filho precisa entender que ele realmente precisa de limites, precisa de correção, mas o pai precisa entender que o filho precisa principalmente de prevenção. Nossos pais acabam não fazendo isso. Nossos pais, às vezes, não fazem até porque os filhos de hoje não aceitam, né? Que o pai chega, não, filho, olha, evita isso aqui. E filho, olha, não faça isso, não faça aquilo. Filho, cuidado com essa situação. O discipulado, irmãos, é assim. O discipulado, ele precisa ter esse caráter, né, de que eu não quero que o meu filho cometa os erros que eu cometi. Eu lembro eu lembro de duas coisas sobre que eu ouvi falar. Não sei, bom, uma eu sei que é verdade porque eu ouvi ao vivo, outra me contaram. Mas quando eu estava hoje é ensino médio, né? Eu estava no terceiro ano chamava segundo grau. Eu tinha um professor que ele dizia, olha o que eu tenho aqui na minha carteira. Ele puxava a carteira, aí dizia assim, tem um recado na carteira dele, dizendo assim: em caso de acidente, não me leve para o Getúlio Vargas. Naquela época, era o principal pronto-socorro que tinha, que era o Getúlio Vargas. Eu me lembro isso, lá em 85. Em 85, tinha lá, ele dizia. Aí, mas por quê? Não, porque lá é só estudante que atende e tal, e é não sei o quê, né? Muito estudante lá. E é só estudante que atende, é perigoso e não sei o quê. Bom, depois eu entrei na faculdade. Aí na faculdade eu ouvi uma história, que eu não sei até que ponto é verdade. Mas eu ouvi uma história de que chega uma pessoa na emergência no Getúlio Vargas. Chega lá um paciente lá, e aí o professor coordena os alunos para atender. A senhora ouviu essa conversa já? Outros ali ouviram, né? Atender aquele paciente. Aí os alunos começam lá a fazer, né, os primeiros socorros ali e tal, para lá e para cá, e tenta, e o professor lá olhando, eles atendendo, aí o cara morreu, o paciente morreu. Aí o professor disse, olha, para vocês nunca mais esquecerem, ele só morreu porque vocês não fizeram isso aqui, ó. Eu fiquei vendo, eu deixei para vocês aprenderem. Tem discipulador, irmãos, que faz isso. Eu deixei tu morrer, tu de desviar, para te aprender, tu nunca mais. Não é claro que não pode ser assim, né? Discipulador precisa, na verdade, prevenir. Ele já caminhou ali aquela caminhada e ele cometeu alguns erros, né? Cometeu alguns erros. Poxa, eu já passei por ali. Eu me lembro quando eu viajei de carro para a Venezuela, eu e minha família, e a gente nunca tinha viajado para lá. E foi um amigo que nos convidou, e esse amigo já tinha uma experiência. Então ele foi no carro na frente e a gente ia atrás, eu e toda a minha família. E a gente com radinho aqui, ó, comunicando. Então ele ia lá na frente, tudo que acontecia, que ele via lá, buraco na estrada, qualquer coisa, ele já passava o radinho. Ó, pastor, cuidado. Aqui tem um buraco assim, ó, você vai encontrar isso aqui, ó, pastor, cuidado com isso aqui. Então ele já ia me prevenindo, ele com um passo à frente lá, e já ia me alertando, e eu, opa, só do... né? O discipulador tem que ser mais ou menos assim, irmãos. O discipulador, ele tem que estar um passo à frente, para realmente prevenir, para que o seu discípulo não passe por situações desagradáveis, ruins. Isso não quer dizer que o discípulo vai... Não, é muito melhor aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio erro.
eu não vou deixar de aprender, mas é muito melhor eu aprender com o erro dos outros do que com meus próprios erros. Não é isso? Então, é importante isso. E nós temos alguns exemplos na Bíblia de discípulos sendo tratados como filhos. Né? Em 1 Coríntios 4,14, o apóstolo Paulo diz assim: não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos amados. Eu não estou escrevendo essas coisas para vos envergonhar, não. Eu estou escrevendo isso para admoestar vocês como filhos amados, que vocês são para mim. Isso é que é gostoso. Discipulador ter seu discípulo como filho. O filho confiar no discipulador, porque ele é um pai para ele, é uma mãe, a discípula confiar na discipuladora, porque vê que ela é uma mãe para ela. Isso realmente que é gostoso, que isso devolve a alegria para esse relacionamento de discipulado. 1 Timóteo 1,18 diz assim: e esta admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas peleje a boa peleja. Filho Timóteo. 2 Timóteo 2,1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tito 1,4: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Filemon 1,10: sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. 1 João 2,1, eu gosto demais dessa passagem, quando ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, eu estou aqui prevenindo, para que você não peque, filhinho. Mas, filhinho, se por acaso pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu tenho um rapaz, um jovem, acho que já de 40 anos aí, que ele tem problemas com drogas, mas é uma pessoa muito boa e assim, tem muita vontade de servir a Deus. Porém, já aconteceu isso no mínimo umas 5 vezes. Ele vem para a igreja com aquela alegria, com aquela fome, sabe, quer aquela sinceridade de querer ser um cristão verdadeiro, de servir a Deus, sabe, ele vai, só que ele passa um tempo, daqui a pouco ele dá uma vacilada e acaba caindo de novo nas drogas. Mas sabe o que acontece? Ele some. Esse camarada some, meu irmão, ninguém consegue falar com ele, ele não responde mensagem, nada, ele some, e aí passa 2, 3, 4 meses, às vezes até 5 meses, daqui a pouco ele aparece, todo arrebentado, e volta para Deus e fala: pastor, agora, sabe, eu aprendi, eu sei, e eu creio realmente, ele está sendo sincero. Ele está sendo sincero e ele fica. Aí fica uns 2, 3, 4 meses. Daqui a pouco acontece de novo. Ele some, irmãos. Some. E já tem umas 2 vezes. E nessa última vez ele está aqui agora, na igreja. Não aqui entre nós, mas ele está hoje servindo a Deus. Eu peguei dessa vez, eu falei para ele. Eu disse: irmão, preste atenção, querido. Todos nós pecamos. Eu peco, o outro peca, outro peca, outro peca. Mas tem uma diferença: a gente não sai da igreja.
a gente peca, mas a gente se arrepende e volta. Se o irmão cair de novo, irmão, preste atenção. Se você cair de novo, querido, não suma, venha para cá, chega comigo, fale comigo, me procure, pastor, eu caí, a gente vai orar e vamos lutar. Mas não suma da igreja, numa sumida dessa, rapaz, tu morre, tu vai para o inferno, cara. Não faz isso. Vem para cá, fica aqui. Eu peguei e mostrei essa passagem para ele. Né, filhinhos, sabe, querido? Então faça isso em nome de Jesus. E tomara que dessa vez, né, em nome de Jesus. Mas ele já está fazendo diferente agora. Quando vem a crise para querer, né, ele pega, me liga. Ele já me liga, pastor, o negócio aqui está pegando aqui, eu estou tentando aqui e eu estou sendo muito tentado. Papai, eu pego, vamos orar. Aí eu faço uma guerra com ele, né? Glória a Deus por essa atitude dele, né? Eu creio que... Então, é como um filho. Tem que tratar o discípulo como um filho amado, né? Um filho que você quer o melhor para ele, né? Isso é importante. O filho vai sempre aceitar a correção e disciplina do pai, pois ele sabe que o pai faz por amor e quer o melhor para ele. O filho vai sempre um filho vai aceitar a correção e disciplina do pai, porque ele sabe que é para o melhor. Eu lembro uma vez, adolescente, acho que 13, 14 anos, eu dei uma pisada feia na bola. Só que essa pisada chegou ao conhecimento do meu pai. Irmãos, era uma surra certa. Uma surra certa. Chegou ao ouvido do meu pai, era uma surra certa. O que eu fiz? Sumi, meu irmão. Fui para bem longe de casa, para a rua. E foi o pior dia da minha vida, meu irmão, porque eu ficava na rua tentando me distrair com outras coisas, mas eu só lembrava da surra que eu ia pegar quando chegasse em casa. E o que fazer? Qual a solução para isso? Qual a solução? Aí eu ia empinar papagaio, não dava. Ia jogar bola, que eu não dava. Aí uma vez, aí tinha um circo que tinha acabado de chegar na cidade, lá em Santarém. Quando chegava um circo, aí estavam montando lá o circo, né? Aí a gente sempre ia para lá para ver a montagem, porque estava lá todo mundo lá do circo, né? Aí eu chego lá, está um monte de gente, eu estou lá, né, vendo o circo lá, montando e tal, mas o meu coração, meu amigo, só estava lá em casa quando eu chegasse. E eu ficava tentando me distrair. Aí eu encontrei um amigo, né? Um amigo 2 anos mais velho do que eu. Talvez ele tivesse uns 15, 16 anos. Aí eu abri o coração para ele. Aí eu falei o que tinha acontecido e a minha situação, como é que estava. Olha o conselho dele. Rapaz, faz o seguinte, enfrenta teu pai, meu irmão. Vai no braço com ele. 13, 14 anos eu já estava meio taludinho já, né? Eu, na casa de um amigo lá, a gente fazia musculação, tinha lá e tal, a gente fazia. Então eu já estava bem taludinho. Ele disse, rapaz, enfrenta teu pai, cara. Vai na mão com ele. Rapaz, eu virei, saí assim, eu digo, esse cara é doido. Como que eu vou enfrentar meu pai? Eu tinha princípios, minha família sempre foi muito católica, nós éramos muito católicos. E a minha mãe era daquela que ficava vigiando no pé ali para ver quem não tinha ido na missa ainda tinha que ir. Se não foi na missa de manhã, vai na missa à tarde, tem que ir. A gente confessava com o padre, então a gente tinha todo o princípio. Meu pai... Meu Deus, como levantar minha mão para o meu pai? Nunca, jamais um negócio desse. E o camarada deu um conselho desse. Eu digo, esse cara é doido. Esse cara é doido. Mas o resultado é que no final do dia eu resolvi enfrentar o cinturão do meu pai. Eu digo, não, eu vou enfrentar o cinto dele, nem pensar. Sei lá. Aí eu... vou chegando em casa, ali meio todo desconfiado. Aí meu pai lá, está lá só. E aí, meu filho? Falei, meu pai, eu errei. Tá bom, filho, vamos para cá para o quarto. O velhão só pegou aquele cinto assim, só fez dobrar, vira de costa aí, e as lapadas começaram a comer no centro. Pá!
Mas, irmãos, que surra abençoada foi essa, irmão. Cara, essa surra me livrou de tanta coisa. Sabe, irmãos? Eu louvo a Deus pelo meu pai, que já morreu, mas que deu essa surra em mim. O filho, o verdadeiro filho, irmãos, ele reconhece, ele aceita a disciplina, a correção. Ele aceita, porque ele sabe que é o pai. É o pai. Eu me lembro que houve uma mudança no meu relacionamento de discipulado com o pastor Francisco. Houve uma mudança um dia que ele me falou uma coisa interessante. Ele, me corrigindo numa situação lá, né, pegou bem firme comigo e eu... É aquela coisa, ninguém gosta... Quem falar que gosta de ser corrigido está mentindo, né? Ninguém gosta de ser corrigido. Mesmo que você é um filho, mas ninguém gosta de ser corrigido. Mesmo que alguém chega com você assim, ó, irmão, deixa eu só fazer uma pequena crítica construtiva. Meu irmão, só tu falar isso aí, o outro já fica assim meio, né? Já não gosta, não é isso? Embora seja algo que seja bom, né, para você, mas mexe com o teu ego. Não tem jeito. Então, o pastor Francisco, ele um dia chegou comigo e falou uma coisa assim que caiu a ficha. Ele disse, olha, João, presta atenção. Eu, como teu pai, eu tenho o direito de te corrigir. Ele falou aquilo, eu lembrei do meu pai. Isso é verdade. Ele é meu pai espiritual. Ou ele é meu pai ou não é. Entendeu? Se eu faço só de conta, então eu não vou aceitar a correção dele. Mas se eu creio que ele é meu pai espiritual, então ele tem o direito de me corrigir mesmo. E eu, como filho, tenho que aceitar a correção. Rapaz, mudou o meu relacionamento de discipulado com o meu discipulador. Mudou. Aquilo me marcou, aquela palavra me marcou. E essa é a realidade. Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz assim: além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiram e os respeitávamos. E não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois eles, por pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Ele, porém, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ora, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Depois, entretanto, ela produz o fruto de justiça pacífico naqueles que têm sido por ela exercitados. Essa é a realidade. Essa é a realidade do relacionamento biológico de pais e filhos. Essa é a realidade do relacionamento espiritual, discípulo, discipulador e vice-versa. Quando o discipulador e o discípulo tem esse entendimento e coloca isso em prática, irmãos, o discipulado entra nos eixos. E aí a coisa vai funcionar. E aí é colher os resultados dessa bênção. O que não aceita a correção e disciplina não é filho. Quem não aceita a correção e disciplina não é filho. Hebreus 12, 8 diz assim: mas se estais sem disciplina, da qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu falo aqui, irmãos, que eu já fui um discípulo burro. O que é um discípulo burro? É um discípulo que dificulta a vida do discipulador. Que em vez de facilitar para que o discipulador ele faça o trabalho dele com o discípulo de uma forma alegre, não, o discípulo faz o discipulador gemer.
sabe? Aquele discípulo que resiste à correção, resiste o tratamento, resiste a tudo. Ou seja, o discipulador geme, o discipulador fica, meu Deus, eu vou ter que discipular aquele fulano, meu Deus, aquele camarada que não aceita nada, né? Tudo que você vai falar, o cara não aceita nada, o discipulador fica gemendo. Sabe o que a Bíblia diz? Isso não vai ser útil, não é para o discipulador, para o discípulo. Isso não vos será útil. Sabe por quê? Um discipulador desse vai dizer assim, ó, sabe uma coisa? Eu não vou mais corrigir esse camarada. Eu vou fazer aqui um discipulado aqui, feijão com arroz aqui, ó. Chega aqui, vamos conversar sobre futebol, a gente conversa sobre política, conversa sobre aquilo. No finalzinho eu perguntei aí, como é que vocês estão? Estão bem? Está bem? Glória a Deus, deixa eu abençoar aqui. Abençoa, vai-te embora. Vai ser útil? Isso é útil? Esse discipulado é útil para o discípulo? Ao contrário. É o que a Bíblia está dizendo. Então, o que é útil para mim como discípulo? Eu ser submisso ao meu discipulador, eu aceitar a correção e para que ele faça isso com alegria, né? Qual o sonho de consumo de um discipulador? É ter um discípulo como Davi. É ter um discípulo como Davi. Davi, o rei, todo poderoso. Aí chega lá o Natã, né, e dá com sabedoria aquela confrontada em Davi. Davi, esse homem é você. O que Davi faz? O que? Eu? Não, está amarrado isso aí, está repreendido. Não, Davi diz assim, eu pequei contra o meu Deus. Se derrama na hora. É o camarada que na hora reconhece a sua falha. É o discípulo tratável, ensinável, né? Que na hora, mesmo sendo rei, não argumentou nada, apenas se derramou. E a atitude dele foi extremamente útil para ele, sabe por quê? Preservou a vida dele, que já havia uma sentença de morte para Davi. Se Davi tivesse uma reação diferente, ele ia morrer, irmão. Tinha uma sentença de morte, que até ele mesmo declarou. Ele disse, esse aí é digno de morte. Era ele mesmo. E ele estava falando a verdade, ia morrer. Mas a atitude dele, aquela atitude dele, irmãos, fez o profeta na hora dizer, e tu não vai morrer. Na hora, pela atitude dele. Esse é o sonho de consumo do discipulador, né? Ter um discípulo assim, que ele possa chegar e falar, olha, irmão, querido, essa atitude, isso que você fez, não foi legal. Puxa, pastor, é verdade. Puxa, meu discipulador, é verdade. Poxa, meu papai, isso é verdade. Eu pisei na bola. Me perdoa, eu vou corrigir. Olha, eu vou lá pedir perdão, eu vou lá fazer isso. Irmãos, é assim que tem que ser. O discípulo que facilita a vida do discipulador. Você quer ver uma coisa terrível? É o paciente que dificulta o trabalho do médico, o trabalho do enfermeiro. Eu sei muito bem o que é isso, irmão. Eu tinha um irmão que faleceu, que ele estava com uns problemas de saúde, mas pensa num paciente complicado, era o camarada. Uma vez eu cheguei, ele morava sozinho, eu cheguei na casa dele, o Espírito Santo que me mandou ir lá. De repente, era um Tadel, eu larguei tudo, eu senti assim, tanto incômodo. Eu falei para minha esposa, o pastor Francisco estava viajando, eu ia ministrar no Tadel. Falei, amor, fala o seguinte, ministra lá que eu estou sentindo de lá atrás do meu irmão. Eu fui lá. O camarada, ele estava com 3 dias, que ele levou uma mordida de um cachorro, e ele estava lá deitado, que ele não podia nem tocar o pé no chão. Ele estava perdendo a perna, né? Mas eu peguei esse camarada, levei para o pronto-socorro, ele teve que ficar internado. Quando o cara viu, eu disse, não, isso aqui é internação. Internação, e olhe lá se ele não vai perder essa perna. Mas foram, aí, tomando um antibiótico especial, tinha que ficar lá no mínimo 5 dias. Mas pensa num cara complicado, irmão. O cara todo dia, eu não podia nem ir lá visitá-lo, fazer acompanhamento dele, eu tinha que botar outras pessoas.
Porque eu chegava lá, o cara me chamava palavrão, olha onde tu me botou, não sei o quê, seu idiota, e aqueles palavrões pesados para cima de mim. E ele pegava, arrancava o escalpo aqui, o negócio aqui, quando ele tomava, ele fazia isso. Rapaz, até que um dia ele pegou uma enfermeira, meu irmão. Pensa numa enfermeira macho. Isso já foi meu primo que estava acompanhando ele que me falou. Que um dia ele pegou, arrancou lá, aquela enfermeira estava de plantão, chegou com ele, disse assim, ó, eu vou colocar isso de novo. Se tu arrancar, eu vou te encher. Rapaz, ela falou lá para ele, botou-se a mão na cara dele, se tu arrancar isso de novo, tu vai... Aí ela usou aquela palavra lá, vou te encher, e falou mesmo. Aí botou lá e saiu, ele ficou assim, ó, paralisado. Aí a enfermeira botou lá e saiu. Aí ele ficou paralisado, aí ele olhou para o meu primo assim, e aí começou a rir. Mas não arrancou mais o negócio. Uma vez, porque ele tinha epilepsia, ele, de vez em quando, não tomava remédio, não tomava remédio de jeito, não queria. Eu fiz todo jeito, toda estratégia que você imagina para ele tomar remédio. Teve uma época que eu passei, eu acho que uns 2 meses, indo todo dia de manhã lá onde ele estava, para levar um café da manhã para ele. Só que nesse café eu já colocava o remédio amassadinho lá dentro, né, num café dele. Aí eu tinha que botar mais açúcar, porque ele começou a sentir meio amargo e tal. Mas depois que ele descobriu que eu estava colocando, alguém falou lá, não sei, ele descobriu, pronto, não quis mais saber do café. Nem pensar. Era assim, ele era assim. Então, o que acontece? Um dia, eu estou num culto aqui, aí eu recebo um telefonema que ele estava no pronto-socorro. Caiu em algum lugar aí, estava bêbado, caiu e levaram para um pronto-socorro. Aí eu fui atrás dele, chego lá no pronto-socorro, cadê ele? Não está, não está. Onde é que ele está? Está ali fora, do lado de fora. Mas por quê? O médico não quis atender ele não, ele começou a cuspir o médico. O médico foi atender, ele começou a cuspir o médico e chamando o médico daquilo. O médico pegou, vai-te embora, deixou ele lá fora. Chego lá, ele está lá fora, morto de bêbado, com o rosto todo machucado. Aí lá vai eu, peguei uma água mineral, pedi uma gaze da enfermeira lá e fui limpando ele, limpei todinho, mas não quiseram mais atender ele não. Limpei, vi que as feridas não eram muito, tal. Uma enfermeira até olhou assim de fora, aí levei ela para casa, levei para casa dele e tal. Mas um paciente extremamente difícil. Sabia que ele morreu por causa disso? Numa dessas quedas, que não me avisaram, todo mundo tinha meu número lá, mas dessa vez não me avisaram. Eu só vim saber depois que ele estava morto. Numa dessas quedas, ele bateu sério a cabeça dele, caiu num igarapé daquele, lá, todo contaminado. Chamaram o SAMU, colocaram ele dentro de uma ambulância. Antes da ambulância sair, ele deu um pisão na porta da ambulância e saiu. E pronto, foi para casa. No outro dia morreu. Só vim saber quando o corpo já estava fedendo e chamaram a polícia e tal, encontraram ele lá. Mas por causa da dureza. A mesma coisa com relação a discípulos. Quantos estão mortos espiritualmente? Estão mortos. Quantos até não já foram para o inferno? Porque não aceitaram a correção, o tratamento. Quem não aceita, não é filho. Não é filho. É um bastardo que acaba morrendo. Então não é útil. O discipulador, ele se alegra com os discípulos, com os filhos que ele tem. Assim como um pai, uma mãe se alegra com seus filhos. Essa é a regra. Tem pai, tem mãe que preferia nunca ter tido aqueles filhos. Mas a regra é que um pai e uma mãe sempre se alegram com os filhos que têm. Filipenses 1:3. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplica por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora,
tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Assim como o discipulador se alegra com os discípulos que tem, os filhos, os discípulos, também se alegram com o discipulador, com o pai, com a mãe que ele tem. Filipenses 1:25 diz: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé, para que a vossa alegria, quanto a mim, seja mais abundante em Jesus Cristo, pela minha presença novamente convosco. Aquele filho que se alegra com a presença do seu papai, do seu discipulador, aquele que sente segurança. Segurança, irmãos. Irmãos, eu sinto uma segurança tão grande quando o meu discipulador ora por mim, pela minha família, e ele diz assim: ó, isso não vai acontecer, fica tranquilo. Meu irmão, quando ele diz isso para mim, isso me dá uma segurança. Eu lembro quando a minha primeira filha, com 6 meses, pegou uma convulsão febril, né? A gente era marinheiro de primeira viagem, nós fomos para uma praia, protegemos ela, mas ela pegou uma insolação. Só que a gente, essa quentura aqui do corpo dela é do sol. Mas sim, é do sol, mas é uma quentura, né? Só que ninguém nos orientou. Sei que quando amanheceu, ela foi, aquela primeira mamada que ela deu, pum, aí deu um choque nela. Aí começou a dar umas convulsões, e nós levamos pronto-socorro. Sei que no pronto-socorro, irmãos, ela já babando aqui, os olhos virando assim. Aí levaram ela para a reanimação. E aí peguei, liguei, levando com ela lá e ligando para o pastor Francisco. Pastor, olha assim, tal. Eu fui explicando para ele o que está acontecendo. Pastor, aí eu olhando lá, eles tentando, ela naquela mesa lá, eles tentando reanimá-la. Eu digo: pastor, eu vou perder minha filha. Em nome de Jesus, meu irmão, ela não vai morrer. E tá, e começou a orar. Fica tranquilo, Juvenal, que ela não vai morrer. Aí eu olhando lá, ele falando, eu olhando, ela se recuperando. Eu digo: oh, glória. Sabe, queridos, é assim. O discípulo, ele se alegra com a presença do Pai, né? com aquele comando do Pai. E na verdade todos se alegram, né? João 1,12 diz assim: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. É a alegria de estar junto, pai e filho, filho, pai. É uma alegria. Irmãos, quer ver uma programação gostosa que tem nessa visão na igreja? É o GD. Quando eu estou lá com meus discípulos, a gente se reúne num GD. Eu procuro fazer todo mês um GD com eles. É muito gostoso, é uma reunião gostosa, uma reunião assim de família. Realmente uma reunião de família muito, muito gostosa, irmão. É uma das reuniões que eu mais gosto, que a gente faz, é um GD. Que é aquele momento realmente de família muito precioso que ocorre, né? Então, querido, todos se alegram. Então essa é a alegria, é a essência do discipulado. Irmãos, não é aquela coisa pesada, mas sim uma coisa prazerosa, uma alegria, né? Como a gente pode concluir aqui, Provérbios 6:20, que diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não abandones a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu pescoço e pendura-os ao teu pescoço. Ata-o perpetuamente no teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará.
Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Tua palavra que esclarece, a tua palavra, Senhor, que ensina, que instrui. Oh, a tua palavra que exorta. A tua palavra, Senhor, que traz alegria, traz prosperidade, traz bênção. A tua palavra que traz vida. Oh, Jesus, lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, a tua palavra. Senhor, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos nessa manhã, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelos nossos filhos espirituais. Oh, Pai, são tão preciosos para nós. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos filhos espirituais, pelos nossos filhos biológicos, naturais também, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado. Obrigado pelos nossos pais, Deus. Oh, Senhor, nós queremos ser, Pai, como diz a tua palavra, obedientes, submissos, Senhor, a nossos pais, Senhor. Pai, para a glória do teu santo nome, muito obrigado, que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas, em nome de Jesus, amém, aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, glória a Deus.